Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor e a todos os visitantes. É um prazer muito grande estar aqui agora nessa nova matéria, Escola Dominical. Uma matéria que é muito voltada para o ensino, práticas de ensino, a importância do ensino. O ensino marcou a história do povo de Deus no Antigo Testamento, marcou o ministério de Jesus e deve marcar também o ministério da igreja. Então vai ser um prazer estar com você percorrendo nesse livro Orientações, Ensinos sobre a prática da escola dominical. O valor do ensino da palavra de Deus. O ensino sistemático da palavra de Deus remonta aos tempos antigos. Com certeza, já no Éden, quando Deus tinha um relacionamento mais íntimo com Adão, com certeza, Deus passou várias informações e ensinamentos para Adão e, a despeito da queda, esse ensino continuou e Adão, com certeza, passou para os seus filhos, mas até então era uma transmissão oral. Nós vamos ver aí uma transmissão escrita da palavra de Deus e uma determinação também vai constar dos elementos da lei que Moisés ali recebeu de Deus e passou para o povo. Isso porque havia uma preocupação de Deus para que a palavra fosse ensinada com diligências pelos pais, pelos sacerdotes e pelos profetas e até reis, ou seja, Deus queria que a nação estivesse envolvida com grande preocupação nesse processo de ensino. Nós vemos que isso é tão importante que em Deuteronômio capítulo 11, versículo 18, há uma prescrição de Deus para que os pais ensinem sistematicamente para os seus filhos, aproveitando cada oportunidade ao assentar, ao levantar, ao deitar. O que Deus queria é que a palavra fosse inculcada na cabeça das crianças. Por quê? Por causa da formação do caráter das crianças, por causa da fé. E conforme nós vimos ali no livro de Provérbios, ensina a criança no caminho que deve andar, quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, o ensino consistente está envolvido os atores, que são os sacerdotes, os escribas, que naquela época ainda não existiam, mas futuramente seriam aqueles que são responsáveis pela administração da lei, os reis de Israel e principalmente a família. Nesse contexto, quando o povo de Israel deixou de existir como nação, que foi para o cativeiro, em que 70 anos ficaram fora da sua nação, não havia mais o templo central, mas Deus inspirou a criação de um novo mecanismo de ensino, que foram as sinagogas. As sinagogas foram criados principalmente ali na diáspora, né? O período em que Israel ficou fora da sua nação e no seu cativeiro, e ali então várias sinagogas, eles foram construídas que tinham várias funções, elas tinham funções ali de reuniões da comunidade, tinham funções para o ensino, para as crianças, tinham funções para o culto também. Assim é que as crianças elas já começavam o seu ensino a partir dos 5 anos aos 10 anos de idade. Dos 10 aos 15 anos havia instrução religiosa e era enxertada com comentários e tradições dos mestres judaicos. Aos sábados, a reunião principal se dava pela manhã com jovens e adultos. Após o retorno do cativeiro da Babilônia, que durou 70 anos, nós vimos Esdras e Neemias muito preocupados com a restauração espiritual de Israel. E nesse sentido, nós vamos viver que uma grande ênfase para o ensino. Quem lê e acompanha o livro de Esdras, nós vemos essa observação do esforço de Esdras para que o povo renovasse a sua aliança, isso pelo conhecimento da palavra de Deus. Havia uma necessidade de uma renovação da aliança do povo de Deus à luz das Escrituras, e esses fizeram isso com zelo e dedicação. Eles se dedicaram como personagens da vida sacerdotal, se dedicaram ao ensino da palavra de Deus, porque eles já sabiam da orientação dos profetas que esse povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Para evitar essa nova destruição de Israel, eles se dedicaram a ensinar a palavra de Deus. E quanto ao aspecto de ensino, é impossível falar sobre o ensino da palavra de Deus sem ter o nosso maior referencial de ensino, Jesus Cristo, o mestre dos mestres, o mestre por excelência.
Jesus, ele sabia muito bem o valor do ensino e a isso se dedicava em todos os momentos possíveis, na sinagoga, nas casas, nas ruas, nos campos, para multidões, para pequenos grupos, individualmente, como nós vemos ali com a mulher samaritana, como Nicodemos e muitos outros que não estão relatados na Bíblia. Jesus ele associou ao ministério do ensino outros dois elementos extremamente importantes: pregação e a cura. Então, os três elementos, o ensino, a pregação e a cura, é quem vai constituir o tríplice ministério de Jesus, tão eficaz. Por isso, Jesus, após a sua morte e a sua ressurreição, ordenou aos discípulos que dessem continuidade às ações desse ministério. E eles atenderam tão bem o apelo de Jesus que a igreja cresceu de forma muito assustadora. Milhares de pessoas agregaram à igreja e, nesse contexto, muitas pessoas carentes. Foi quando então procuraram a Pedro a fim de solucionar essa dificuldade. Pedro, consciente da sua chamada e consciente da necessidade da sua fidelidade à orientação de Jesus no exercício do seu tríplice ministério, informou que ele não poderia se dedicar a esse tipo de problema, que fosse escolhido 7 pessoas para que fossem aquelas que iriam dar a sua ação com relação aos aspectos sociais dentro da igreja. Porque, disse Pedro, nós temos que dedicar a palavra e a oração. E por isso a igreja foi tão bem sucedida. Vemos aí no Antigo Testamento 2 aspectos muito importantes que demonstram a preocupação de Deus com o ensino, quando ele influenciou e muitas pessoas foram tocadas ali, seguidores que não eram da classe dos sacerdotes. É bom destacar, pessoas que não eram da classe sacerdotes foram despertados também para o valor do ensino. Tanto é que foi criada a escola dos profetas, em que as pessoas ali aprendiam a palavra quase que semelhante aqui ao nosso curso de teologia, né? A fim de poderem ser úteis à sua sociedade da época. Outro aspecto muito importante que demonstra a importância que Deus dava ao ensino foi pelo fato de Deus ter determinado a criação de uma tribo, das 12 tribos de Israel, uma tribo ficou exclusivamente para o exercício do ministério do ensino da palavra, que era a tribo de Levi. Isso demonstra o grande zelo e preocupação de Deus para que a palavra de Deus, a sua palavra, fosse ensinada. Porque os profetas bem exortaram a esse respeito. O meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Assim, da mesma forma, hoje, uma igreja que valoriza o ensino, que valoriza a ministração do ensino e põe em prática essa ministração, essa valorização, é uma igreja que prospera em todos os ramos de suas atividades, gerando crentes bem desenvolvidos para todas as áreas de sua atuação. Tal é a importância e como é gratificante para a igreja que valoriza o ministério do ensino. A escola dominical moderna. A escola dominical é um departamento da igreja voltado essencialmente para o ensino. Tudo começou em 1780, em que Robert Hicks, da Igreja Episcopal em Gloucester, na Inglaterra, iniciou seus trabalhos ao constatar que nas ruas daquela cidade havia muitas crianças. Crianças que ficavam na ociosidade, nos vícios e sem perspectiva de futuro. Movido ali de compaixão por aquelas crianças, ele então vai promover reuniões em que vai ministrar tanto o ensino religioso como também o ensino secular, de matérias como os rudimentos da linguagem, aritmética e moral e cívica. Em janeiro de 1782, nós vamos ter a primeira escola dominical em caráter permanente. Mas em 3 de novembro de 1783 vai ser dado início a um grande movimento para a expansão com a criação de novas escolas. Então a escola dominical passou de ruas e casas particulares para os templos. As igrejas vão agora adotar a prática do ensino da escola dominical e, por causa disso, passaram a se encher de crianças. Depois também foram promovidas classes voltadas para os adultos, no formato que nós temos hoje,
Quanto ao Brasil, a Escola Dominical do Brasil teve início em 19 de agosto de 1855, em Petrópolis, Rio de Janeiro, através do casal de missionário Robert Calley e Sarah Calley, da Igreja Congregacional. O começo não foi muito motivador, apenas 5 crianças passaram a participar daquele evento, mas eles não desmotivaram, continuaram e graças à perseverança desse casal, a escola dominical é uma realidade em milhares de igrejas do Brasil. E por causa disso, hoje, milhões de brasileiros aos domingos estão participando e aprendendo e sendo estimulados para conhecer mais a palavra de Deus através da escola dominical. A finalidade da escola dominical. Duas finalidades muito importantes da escola dominical. Ganhar almas e ensinar. Ganhar almas, apesar da escola dominical ser um segmento da igreja voltado para o ensino da palavra de Deus, justamente por atender a esse ensino que Jesus disse que era para pregar, ensinar, ganhar almas. No contexto da ordenança de Jesus, nós vemos a ordenança para pregar e ensinar com o fim de ganhar almas. Isso porque, através do ensino, há uma oportunidade para também se ganhar alma. O ensino da escola dominical ele pode ser considerado uma forma muito eficaz de evangelização. Por isso, o ensino como forma evangelizadora deve ser estimado na igreja. E os dirigentes de classe de escola dominical devem permitir que os alunos recebam a Jesus como Salvador. Eles devem estimular alunos que estão visitando por curiosidade para conhecer a palavra de Deus. Nesses ensinos deve haver uma palavra direcionada de estímulo para que eles, ao aprenderem mais sobre a vontade de Deus, recebam a Cristo como Salvador. E isso, usar a palavra e confiança na operação do Espírito Santo é um meio certo de levar almas para Cristo. Esse é o lema. O ensino, a pregação confiante de que essa palavra veio da vontade de Deus e que o próprio Deus se encarregará de fazer com que ela seja eficaz no coração das pessoas que estão ouvindo. Por isso, na finalidade da escola dominical, ganhar almas e ensinar. A escola dominical tem por função formar o caráter de cristão dos seus alunos mediante a ação da palavra de Deus. Há um processo que ocorre quando se é ensinado, né? Esse ensino vai para a mente da pessoa. Esse ensino, ao chegar à sua mente, vai provocar um ato. A prática consistente e contínua desse ato forma um bom hábito. Esse bom hábito resultará na formação boa do caráter daquela pessoa e irá determinar o seu destino. Esse semelhante processo também, de acordo até com os conceitos seculares, ocorre com relação às crianças. As crianças também, quando são ensinadas, elas recebem bons ensinos. Esses bons ensinos irão resultar em práticas. Essas práticas, que se tornam hábitos, ajudarão a formar o caráter daquela criança, a ter bons hábitos que influenciarão no seu caráter e, por fim, no destino também daquelas crianças. Sabemos pela Escritura que a palavra de Deus tem uma ação tão poderosa que pode mudar pessoas de forma profunda, seja ela de forma rápida, seja de forma mais lenta. O mais importante é como a palavra de Deus age, e nós sabemos que ela age, e variando, porque os seres humanos são diferentes. Em algumas pessoas há um processo rápido, como em analogia com aquela água que foi transformada em vinho. A pessoa com uma simples pregação, ou num dia de pregação, ela pode ser tão comovida e tocada. Ela pode receber e passar pelo processo imediato de transformações. Mas há também aqueles casos mais lentos, em que a pessoa vai ouvindo sistematicamente. E pela ação do Espírito Santo, aquela pessoa chega finalmente ao processo de receber a Cristo e de ser transformado. O próprio Deus garante a eficácia da sua palavra quando ele afirma que ela não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Por isso,
Ela é eficaz para agir na vida de qualquer pessoa que seja, independente de idade, das suas convicções ou falta de convicções, da sua religiosidade ou não. A palavra de Deus, ela é eficaz como uma espada penetrante de dois gumes. O papel da escola dominical, então, desempenha a grande tarefa de educar alunos, desenvolver o seu caráter e elevar o seu nível de espiritualidade e lhe proporcionar os fundamentos para viver a palavra de Deus. Por isso é importante frisar que o futuro do novo convertido, seja ele adulto ou infantil, depende do que lhe foi ensinado ao início da sua fé. O quanto antes for lhe dado os grandes fundamentos da palavra de Deus, isso pode resultar no seu futuro espiritual. Com tamanha tarefa de promover e formar homens e mulheres segundo o ideal apresentado por Cristo, é de grande importância que o professor conheça bem a sua matéria, que é a Bíblia, e conheça também a arte de ensinar, que é a pedagogia, para que possa influenciar os pensamentos das pessoas, resultando da boa formação do caráter cristão. Concluindo, então, nós temos aqui que a escola dominical tem 3 objetivos básicos que devem ser cultivados. Primeiro, ganhar alma para Jesus. Sim, a escola dominical, apesar de ser um departamento voltado para o ensino, ele é voltado a fim de atender a ordenança de Jesus, pregar, ensinar e ganhar almas para Cristo. Então, ganhar almas para Cristo é um dos primeiros grandes objetivos da escola dominical. Segundo, desenvolver a espiritualidade dos alunos e o caráter cristão. A partir do momento em que a pessoa então se converteu, é tarefa da escola dominical promover o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Isso porque um crente assíduo da escola dominical dificilmente vai se deixar convencer por doutrinas e filosofias vãs e sutis das falsas seitas. Um aluno assíduo, ele por muitos anos frequentando a escola dominical, ele tem uma segurança espiritual. Isso faz com que ele não caia nas armadilhas que estão aí disponíveis para tanta gente errar o alvo. Terceiro objetivo, treinar o cristão para o serviço do mestre. Muitos obreiros que estão hoje nas igrejas são frutos das orientações da escola dominical. Resumindo, então, nós vamos ter aqui o lema da escola dominical, que é, primeiro, ganhar almas, cada aluno um crente salvo. Segundo, treinar os salvos. Cada salvo, bem treinado, se tornará em outro ganhador de alma. Terceiro, preparar obreiros. Cada aluno bem treinado, um obreiro ativo, diligente e dinâmico. Portanto, o objetivo tríplice da escola dominical é levar o aluno a receber a Cristo, crescer em Jesus Cristo e servir a Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos, aqui estamos acabando logo essa primeira etapa de aulas. Logo em seguida estaremos aí ministrando as demais aulas dessa matéria. Será um prazer muito grande contar com você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.